É hora da coluna Eu Quero Saber e este é o momento para você tirar dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Pois é, Paulo Souto já está aqui com a gente. Bom dia, Paulo. Vamos começar com as Bom dia, Larissa. Bom dia. Perguntas aí dos nossos telespectadores. A Maria Cristina de Oliveira está perguntando o seguinte: uma pessoa contratada como prestador de serviços junto à Prefeitura Municipal aqui de João Pessoa tem direito ao FGTS? Maria Cristina, infelizmente os contratos de prestação de serviço, que era para ser exceção no serviço público, se tornou uma regra praticamente. É tanto que agora o Tribunal de Contas do Estado mandou demitir 11 mil servidores na área de saúde. Não, o prestador de serviço, ele quando assina um contrato, é tanto que vocês assinam um contrato anualmente. Ele paga INSS e ISS, ele trabalha como autônomo. Então ele não tem os direitos que são extensivos dos demais trabalhadores. FGTS, 13º, eles não têm direito. Vamos à dúvida agora de Germano Queiroga. Ele diz o seguinte: o desconto do percentual de 6% referente ao Vale Transporte deve incidir sobre o salário básico ou sobre toda a remuneração? Germano, só deve incidir sobre o salário básico. Os adicionais e vantagens são excluídos desse desconto. Os 6% é descontado só sobre o vencimento dele. Vamos lá, José Ribeiro. A Universidade Federal da Paraíba pode fazer um concurso público aí para preenchimento de apenas uma vaga e no final do concurso aprovar 3 candidatos? Pode, e é o correto, porque muitas vezes o primeiro lugar assume, 30 dias depois ele passa em outro concurso, deixa, aí será que a universidade vai ter que fazer um novo concurso? Não, ele pode aprovar quantos candidatos quiser. Agora, tem direito à nomeação apenas aquele que estiver dentro do número de vagas. Não significa que aqueles, no exemplo, o segundo e terceiro lugar serão nomeados, não. E só o primeiro lugar para aquela vaga é que tem um direito. Os demais, só se houver o primeiro lugar desistir ou não assumir, ou assumir e pedir exoneração, é que ele vai ser convocado e nomeado novamente. E ele precisa ficar atento para requerer esse direito, né? Mas geralmente ele deve sempre atualizar, o que o concursado deve fazer é atualizar o seu endereço junto ao órgão. Porque o órgão vai chamá-lo, com certeza vai chamá-lo. Cabe ao órgão fazer Manda isso, uma carta, Não, o candidato. Se ele mudar de endereço, ele deve comunicar a mudança de endereço. Agora o órgão, cabe a ele convocá-lo. Informar, né? Vamos lá, a dúvida agora de Esther de Araújo Hora. Ela diz o seguinte: uma servidora pública que está em gozo de licença maternidade pode assumir outro cargo público acumulável para o qual foi aprovada em um outro concurso público? Pode, Esther. Por quê? Porque a licença maternidade é um direito do servidor. Se ele passou um novo concurso e acumular aquele cargo, ele assume o cargo sem problema algum, não tem problema. Será que porque ele está de licença maternidade ele vai perder aquele cargo que ele foi aprovado no concurso público? Não, você pode assumir o cargo sem problema algum. Renato Castro diz que é funcionário público municipal e trabalha em uma empresa privada com carteira assinada. Gostaria de saber se, ao ser demitido sem justa causa dessa empresa, eu tenho direito ou não de receber o seguro-desemprego, mesmo ainda trabalhando na prefeitura. Não tem, Renato. Por quê? Porque você não está desempregado, você está trabalhando na prefeitura, então você não vai fazer jus ao seguro-desemprego. Seguro-desemprego é para quem está desempregado e é demitido sem justa causa. Vamos à dúvida agora de Kleber Costa Barros. Ele diz o seguinte: após pedir demissão do emprego, com quanto tempo depois poderei sacar meu FGTS? Até 3 anos, Kleber, desde que não haja nenhuma movimentação no fundo de garantia, nenhum depósito em seu nome no fundo de garantia. Aí você, depois de 3 anos, na data do seu aniversário, você vai poder sacar. A Adriana Barbosa diz o seguinte: o filho dela recebe um benefício assistencial do INSS caso ela volte a trabalhar com carteira assinada ou como microempreendedora individual, se corre o risco de perder esse benefício, no caso, a criança, né? Adriano, olha, uma das condições para se conceder esse benefício é que a família tenha uma renda per capita de 1/4 salário mínimo. Se ela voltar a trabalhar ou vai exercer a função de microempreendedor individual e a renda familiar for ultrapassar 1/4 salário mínimo, ele corre o risco sim, porque o INSS a cada 2 anos faz uma revisão desse benefício e aí ela pode pegar a renda e vai suspender o pagamento do benefício. Outra Adriana tem dúvida, a Adriana Montenegro, ela pergunta o seguinte: quando cometemos algum erro ao assinarmos a carteira profissional de empregada doméstica, como devemos proceder? Isso deve ser uma dúvida de muita gente. Pronto, eu ia comentar agora. Muita gente tem essa dúvida, Adriana, e você foi muito pertinente a sua pergunta. É tão simples. Você bota na diagonal, você assinou a folha, na diagonal você bota cancelado. Pronto. E na próxima folha você preenche tudo novamente, sem problema algum. É muito simples, não tem mistério. Bota cancelado e na próxima você preenche. Porque se rasurar, pode ter problema no futuro. Pois é, Paulo, vamos fazer uma pausa rapidinho aqui para assistir uma reportagem juntos, porque agora vamos falar sobre um assunto que nós já mostramos aqui, mas tem causado muita dúvida entre as pessoas e também muitas ações na justiça. É justamente a contribuição na taxa de 5% que não pode ser feita por todo mundo. A juíza Niliane Meira explica um pouco melhor esses casos. Vamos ver aí. A alíquota de 5%, ela foi reservada pelo legislador para aquele contribuinte, o segurado, de baixa renda,
que é o segurado facultativo, que não exerce nenhuma atividade remunerada. É importante frisar isso. O segurado facultativo de baixa renda é aquele que exerce apenas atividades domésticas em seu próprio lar, não é remunerado por atividades e é pertencente a uma família de baixa renda. Para se comprovar a condição de segurado facultativo de baixa renda, você pode, inicialmente, como ato do contribuinte, preencher a guia de recolhimento do INSS, o código de recolhimento é o 1929 e passar a pagar a contribuição calculada 5% sobre o salário mínimo. Outra medida é ir ao INSS e fazer a sua inscrição, que é o mais correto, que é o que a lei determina, porque o segurado facultativo a priori, ele é vinculado ao regime geral de previdência social com uma inscrição, indo à agência do INSS ou então pelo telefone 135, pelo número 135. Ocorre que muitas pessoas começam a pagar a contribuição com alíquota reduzida, como se fosse segurado facultativo de baixa renda, quando na verdade não são. As pessoas que exercem uma atividade remunerada, a faxineira, a diarista, elas são contribuintes obrigatórios, eles não podem contribuir como se fosse contribuinte facultativo de baixa renda. O segurado facultativo de baixa renda, quando ele precisa de um benefício, ele tem que passar por um procedimento de validação das contribuições. E nesse processo de validação, o INSS faz a pesquisa sobre ele se enquadrar de fato ou não como segurado facultativo de baixa renda. E nessa pesquisa, o INSS constata muitas vezes que a pessoa exerce, sim, uma atividade remunerada. Isso gera um indeferimento do benefício e a pessoa, então, vem à justiça. Pode decorrer tanto de uma falta de informação de que eu posso pagar a alíquota reduzida, mas desde que eu seja de baixa renda e as pessoas não sabem o que é, ou então por omitir a verdade e depois o INSS constata que elas têm renda, sim. O que mais é possível acrescentar em relação a essa informação? Uma boa explicação, né, Paulo? Exatamente. A doutora Niliane foi excepcional a explicar, foi bem didática. Olha, ela diz uma coisa certa aí. Eu acho que a solução para esse problema só pode contribuir na alíquota de 5% aquelas inscrições que o INSS liberar. Antes de fazer o recolhimento, o segurado deveria comparecer, o INSS deveria exigir o comparecimento dele a uma agência, para poder liberar esse recolhimento. Porque hoje, qualquer pessoa, se eu quiser contribuir, eu vou lá, boto o código e contribuo e pronto. Aí, no futuro, eu vou requerer um benefício, aí o INSS faz uma pesquisa, aí descobre que eu não tenho direito a recolher na alíquota de 5%. Aí o segurado não vai entender. Muitos entendem, outros não. Então, gerou várias ações na Justiça, nós estamos com um problema sério, a Justiça e o INSS. A solução como o doutor Niliane falou, o segurado deve comparecer primeiro ao INSS para saber se pode contribuir ou não. Essa é a orientação. E o INSS deve o quê? Mudar o sistema dele e bloquear esse recolhimento. E só os NITs que forem liberados é que poderão recolher na alíquota de 5%. Essa seria a solução. E é simples. Basta o INSS querer fazer. Senão vai ter muito problema no futuro. Não, tem muito problema, nós temos muito problema, nós temos sérios problemas. A Procuradoria do INSS está abarrotada de ações e a Justiça nem se fala. Muito obrigada, Paulo, pelas informações. Eu que agradeço, Larissa. Uma boa semana para vocês. Obrigado. Para você também, Débora. Obrigado, Paulo. Se você tem dúvidas sobre esses e outros assuntos, você pode enviar sua pergunta aqui para a gente, para euquerosaber@cabobranco.tv.br ou euquerosaber@paraíba.tv.br, que Paulo Souto responde na semana.